Bem-vindos ao Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós acolheremos suas sugestões. E o pessoal realmente tem mandado, né? Este é um programa plural, um programa democrático e impressionante assim, o número de e-mails que a gente tem recebido, fazendo referência a inúmeros temas, relacionando o direito com outras áreas, então fique bem à vontade. Minha convidada de hoje é a professora Marta Souza, do curso de enfermagem aqui da Unifra. Seja bem-vinda, professora. Obrigada e parabéns pelo programa, adorei o tema. Como disse, esse é um programa de multiculturalismo, né? Vamos dizer assim, um programa que realiza cortes transversais, relacionando direito com outras áreas. E a gente te convidou para falar um pouquinho dessa relação entre direito, enfermagem, etc., ciência da saúde, principalmente, em relação ao tema da diversidade, né? Do respeito à diversidade. Certo. Queria que tu explicasse para o nosso telespectador o que é isso, né? Da onde vem, qual é a importância de se falar nesse assunto hoje. Ok, é um assunto que a gente tem visto com uma certa frequência, não só na mídia, né? Não só nas novelas, nos programas, enfim, mas é um papo que tem rolado muito aqui dentro da universidade também e na questão da transversalidade das disciplinas. Em função disso, nós também temos um grupo de pesquisa que debruça estudos a respeito dessa área, efetua pesquisas, enfim. E nós trabalhamos mais na questão da diversidade de gênero. Aí entra a população LGBT, que hoje não é mais só LGBT, né? A gente brinca que é LGBT XYZ, entra aí crossdresser, drag queen, intersexo, uma infinidade de pessoas que até então estavam invisibilizadas ou marginalizadas, né? E nessa discussão da questão de gênero, a gente também não se fecha no campo da saúde. Nós procuramos trabalhar de forma interdisciplinar. Então, esse grupo, por exemplo, que nós temos aqui dentro do Centro Universitário Franciscano, ele envolve alunos do direito, da publicidade e propaganda, do jornalismo, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, nutrição, psicologia. Tem vários alunos nesse grupo e cada um com o seu olhar, entendendo que é uma rede. Eu não posso atender a pessoa, por exemplo, eu como enfermeira, como profissional de saúde, só no serviço de saúde, sem entender que direito essa população tem nos demais campos. Então, eu preciso dos outros cursos para atender essa pessoa na sua integralidade, que é o que prega o nosso Sistema Único de Saúde. Agora, existe uma riqueza nesse tema, né? Se a gente pensar sobre a ótica, por exemplo, da diversidade racial, existe uma riqueza aí. Da diversidade de gênero, também existe uma riqueza, e ela, em certa medida, ela é composta pela diversidade, né, de pessoas, inclusive, que compõem o Estado brasileiro, porque realmente o Brasil ele é uma conjunção de várias culturas, né? E isso acaba se refletindo aí na diversidade, não, professor? Com certeza, né? Todos esses enfoques, né, de gênero, raça, eles acabam se entrecruzando e dando uma certa vulnerabilidade para determinadas populações, ampliada, e outras não. Então, isso é o nosso foco do estudo, né? Por que que uma pessoa, por exemplo, negra, que tem uma diversidade de gênero, ela vai sofrer uma vulnerabilidade maior, pegando o exemplo da mulher, que a gente passou recentemente, o Dia da Mulher, né? Nós debatemos muito esse tema. Por que que uma mulher negra de periferia, que tenha uma diversidade de gênero, que tenha, por exemplo, seja lésbica, ela vai ter uma vulnerabilidade maior para adoecer do que uma mulher branca, que tem um poder aquisitivo maior e heterossexual? E se a gente tem na lei tão clara do Sistema Único de Saúde, lá no artigo 196 da Constituição, que saúde é direito de todos. Então, ainda há divergências da questão do aspecto legal, da efetividade disso nas questões práticas. Sim. Então, nós precisamos entender, nós estamos num centro universitário, onde existem diversos cursos, e nós precisamos de todos esses olhares para atender melhor essa população, atender adequadamente. A transversalidade desse tema em relação ao direito está justamente no fato de que o direito acaba sendo uma espécie de arcabouço aí, de previsão e defesa desses interesses, né? Nós temos várias ações processuais hoje que tratam dessa temática, como a mudança de nome, por exemplo, né? Exato. E nós temos também, é importante falar sobre isso, aqui na Unifra, um núcleo específico, né? Que é o núcleo de práticas jurídicas, que pode receber essas pessoas lá, né? Claro que tem uma triagem, que é a condição de possibilidade para a pessoa ser atendida e tal, mas ali funciona o núcleo jurídico, né, dessa questão, que vocês obviamente devem encaminhar essas pessoas lá, e que pode proporcionar esse tipo de serviço, então, principalmente para a população carente, né? Como disse, há uma triagem que recebe. Para te perceber a dificuldade de acesso dessas pessoas,
Nós já trouxemos essas pessoas aqui na Unifra, estou falando no caso as travestis. Sim. Nós fizemos uma reunião com um grupo do direito e a nossa maior dificuldade, o direito extremamente acolhedor, e nós tivemos uma dificuldade de acesso dessas pessoas pelo medo que elas têm da sociedade como um todo. Então, assim, atravessar uma rua e entrar aqui na Unifra, para mim, para ti, pode ser super tranquilo. Para elas, nem tanto. Tanto que esse foi o tema do meu doutorado. Qual é o itinerário, por exemplo, que as travestis daqui de Santa Maria da região percorrem para conseguir os seus direitos, né? Para conseguir pelo menos o acesso à saúde? Esse é um assunto muito próximo do problema da exclusão social, né? E que, aliás, e talvez aí eu veja um link bastante interessante com o direito, porque o direito ele se proclama democrático do direito hoje no Brasil, a Constituição Federal diz isso, e esse é um Estado transformador da realidade social. E se ele pretende, então, transformar a realidade social, por óbvio, ele deve dar conta do problema da diversidade, que é um problema que a gente está vendo aí mais comum, mais frequente, e que também assim, tem um vínculo muito estreito com a própria questão da inclusão. Exato. Se eu estou falando de exclusão, talvez a nossa luta, enquanto pesquisadores dessa temática, seja como trabalhar com esse problema, entre aspas, sob a ótica da inclusão. O que te lembra, assim, para falar sobre isso? Olha, nós tivemos agora, essa semana passada, 2 casos gravíssimos de assassinato de 2 travestis, uma no Ceará e uma em Florianópolis, que repercutiu na mídia como um todo. Isso não é diferente aqui na nossa região. Nós temos uma dificuldade imensa de acesso a qualquer tipo de serviço. Claro que eu vou falar do serviço da saúde, que é a minha área, mas a gente tem uma dificuldade, por exemplo, que uma pessoa que sofra uma agressão, seja ela verbal, física, moral, dê acesso na delegacia, porque dificilmente acreditam nessas pessoas. Então, esse assunto ele tem que vir à tona, não só na televisão, mas dentro de qualquer ambiente, como a gente está fazendo aqui agora, que as pessoas reflitam por que eu tenho tanta dificuldade de aceitação. Quem foi que impôs essa norma, qual é a história dessa norma, e quebrar esses estigmas. É por isso que a gente tem feito tanta pesquisa, estudo, debate. Nós tivemos agora, semana passada, a aula de abertura aqui da Unifra para os funcionários e professores, foi exatamente esse tema, respeito à diversidade. Porque nós temos aqui na Unifra, quantos alunos? Quantos têm essa diversidade que muitas vezes acaba sendo invisibilizada, escondida, porque esse aluno ou essa aluna, ele tem medo de se expor, né? E o quanto isso prejudica o aprendizado dele. Então, é um assunto que ele é transversal. Ele percorre não só as nossas áreas, mas todas elas que estão incluídas aqui dentro dessa faculdade. Marta, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os grupos de pesquisa que tu estás envolvida aqui na Unifra, né? Certo. Que vinculam esse tema, que realmente, e para que as pessoas tomem conhecimento disso, porque podem, querendo, né, marcar algum encontro para vocês trabalharem junto, em conjunto, não sei se é possível isso. Com certeza. O grupo está aberto, todo início de semestre a gente abre, porque os alunos que se formam abrem vaga para novos alunos entrarem, né? O nosso grupo se reúne nas quartas-feiras, das 18 às 20 horas, na sala 407 do prédio 16. Toda quarta-feira nós temos reunião. Nós temos uma dinâmica de encontros, em um deles a gente discute alguns temas, artigos, livros. No outro a gente discute que eventos nós vamos apresentar esses produtos, esses trabalhos produzidos. No outro nós assistimos alguns filmes e debatemos sobre a temática. E na última quarta-feira do mês, este ano, a gente está começando com um grupo para trabalhar a questão do empoderamento feminino. Né? Então, essas mulheres que quiserem participar não só da faculdade, isso é aberto à comunidade, então o aluno vai fazer uma prática lá no Alto da Boa Vista, na Santa Marta, na Binato, qualquer unidade de saúde, e lá ele percebe que tem uma mulher ou fragilizada, ou então uma mulher liderança daquela comunidade que gostaria de aprender mais sobre esse tema. Ela vem para as reuniões, os alunos dos diversos cursos debatem, né? Por exemplo, um aluno do direito um dia vai lá e fala sobre qual o direito da mulher que é separada em relação aos seus filhos. No outro, uma aluna da enfermagem vai falar sobre o que a violência causa na saúde dela. E ela vai se empoderando para saírem daquela situação da comunidade que muitas vezes, sim, tem muita violência. Nós tivemos a semana passada uma palestra com a delegada Débora Dias, e é assustador o número de casos de violência contra a mulher. Sendo que a gente sabe que a mulher que consegue chegar na delegacia é uma minoria. A maioria, né,
sofre calada, porque ainda existe uma vergonha. Acho que no caso específico das mulheres tem algo que tem sendo trabalhado muito aí no âmbito da universidade, que é o problema do silenciamento, né? Que é um discurso cada vez mais importante a gente trabalhar isso em sala de aula, trabalhar isso num programa como esse, que também se presta para esse tipo de coisa. Mas eu sei que tu és professor do programa de pós-graduação aqui da Unifra, em Ciência da Saúde. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o que vocês vêm pesquisando lá, ou as tuas próprias pesquisas em relação a esse tema da diversidade. Certo. No caso, a gente tem essa grande pesquisa que é o itinerário terapêutico das travestis e transexuais, que o primeiro resultado foi esse, o não respeito ao seu nome social, e isso é um impeditivo para que ela chegue nos serviços públicos. Nós temos outras pesquisas com mulheres que têm alguma diversidade de gênero, e nós montamos agora, recentemente, uma pós-graduação em gênero, sexualidade e direitos humanos. Que essa especialização ela é exatamente para quem? Ela não é voltada só para profissionais de saúde. Ela é aberta principalmente para professores da rede básica, do ensino médio, porque esses professores eles têm uma dificuldade para atender esse aluno com alguma diversidade. Sim. Então, seguidamente eles vêm, nos chamam, nós vamos em algumas escolas, mas nós não temos a capacidade de ir em todas as escolas. Então, a gente está chamando os professores para fazer esse curso. É um curso que tem uma duração de 1 ano e meio. Ele é aberto para profissionais de saúde também e pessoal do direito, porque ele trabalha muito a questão dos direitos humanos. Sim. O curso é 1 ano e meio, aulas quinzenais, e nós imaginamos que as pessoas, sim, vão querer. Então, a gente está divulgando, né? Porque não é fácil, é um tema que ainda existe muito tabu e que tu não consegue muita gente que fale sobre esse tema. Então, a gente conseguiu vários professores de todas essas áreas, não só de Santa Maria, mas do Brasil inteiro. Ele está muito bem montado e nós gostaríamos muito que as pessoas... Esse é, assim, tem sido a menina dos nossos olhos, essa pós-graduação. Mas existem várias pesquisas, principalmente na área da violência contra a mulher. Vamos fazer um intervalinho, a gente continua o segundo bloco, esse papo está muito interessante. Pode ser? Pode, claro. Então não saia daí, por gentileza, fique conosco, nós já retornamos. É bem rápido. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Já apresentei minha convidada de hoje, a professora Marta Souza, do curso de Enfermagem e Ciências da Saúde aqui da Unifra. Professora, falamos nessa pós-graduação Lato Sensu, né? Isso. Que está sendo ofertada pela instituição. O que ela tem de diferente? Assim, é importante falar sobre isso, porque realmente, como tu dissesse no bloco anterior, ela realiza uma espécie de corte transversal, aí, unindo várias áreas, né? E aí, o brilho dela está justamente aí. De onde surgiu a ideia da pós-graduação? Ela nunca surge do nada, né? Existe uma demanda muito grande, seguidamente nós recebemos ligação de escolas de Santa Maria, principalmente. E onde existia um caso de diversidade, o professor não soube como lidar, há uma evasão desse aluno da escola, aumenta os casos de violência, enfim. Em cima dessa demanda, nós reunimos professores do direito, da história, da área de ciências da saúde, montamos esse curso no formato 1 ano e meio, aulas quinzenais, onde ele aborda esses temas transversais, que entra a questão de raça, de gênero, de etnia, da questão do feminismo, da questão do empoderamento desse gênero feminino, enfim. Ele ficou um curso muito bem montado, né? Não é caro, quer dizer, é um acesso facilitado para as pessoas, é um primeiro passo para que a gente dissemine essas informações de uma maneira correta. Inscrições abertas ainda, abertas, isso, abertas até a próxima semana, esperamos que feche turma. Os interessados podem ligar aqui para a Unifra no 3220-1200, mas preferencialmente já entre no site da Unifra, né? www.unifra.br. As especializações, ela vai estar lá em aberto, já faça a sua, é muito tranquilo. Tenho certeza que o pessoal vai ficar muito satisfeito. Nós temos professores maravilhosos nessa pós. Agora, esse tema da diversidade, do respeito à diversidade, realmente é um tema de um corte transversal, né? Um tema
que envolve várias áreas. Exato. Na tua concepção, assim, o problema, entre aspas, da diversidade de gênero pode estar relacionado, por exemplo, com um modelo de sociedade patriarcal que a gente não consegue romper? Diretamente ligado, diretamente ligado. E nós temos um agravante, na minha percepção e na minha experiência profissional, que nós moramos num estado que ainda tem muito forte a questão do machismo. Claro. E que é difícil tu conseguir debater. E nós estamos num momento, eu não sei se é minha percepção ou é geral, no momento em que as coisas estão muito alteradas, né? Se eu não concordo contigo, a gente já parte para um embate, que não é mais um embate de ideias, um embate cultural, tem que prevalecer alguma ideia. Então, eu sugiro que as pessoas, assim, se abram para conhecer coisas novas. Isso aconteceu comigo, né? Eu não comecei a trabalhar com gênero do nada. Foi a partir do momento que eu vi injustiças nos locais onde eu tinha a minha prática profissional e aquela injustiça me incomodou, né? Eu não preciso ter uma diversidade para que isso me incomode. E isso fez com que eu fosse estudando e tentando compreender melhor e fazer com que essas pessoas não se sentissem culpadas, porque elas não têm absolutamente culpa nenhuma, né? Sim. Nós moramos e vivemos num país que se diz, né, aberto, livre, mas não é verdade, né? Nós temos uma lei maravilhosa, temos uma Constituição cidadã, mas na prática as coisas não acontecem assim, né? As pessoas sofrem e sofrem muito preconceito. Muito possivelmente, e essa questão da diversidade, eu vejo, tem uma relação direta com isso, há um problema central aí de intolerância. Exato. Mas tu vê a nossa cultura, as nossas origens, pode ser aqui do Rio Grande do Sul mesmo, muito vinculadas a esse problema da intolerância, e talvez isso sirva de justificativa ao enfrentamento desse outro problema, que é o problema do não respeito à diversidade. Exato. Vou voltar de novo à questão da minha tese do doutorado, onde participaram 49 travestis daqui de Santa Maria. 100% da minha amostra de pesquisa fez o mesmo relato. Por que tu não conseguiu permanecer na escola? Pela intolerância. O professor não sabe lidar com essa aluna diferente, os alunos têm essa questão da piadinha, que eu sempre digo que a piadinha mata essas pessoas, talvez não mate fisicamente, mas mata socialmente, o que às vezes é até pior, e essa pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho, porque ela fica sem escolaridade, a família muitas vezes também abandona, na maioria das vezes, e ela acaba muitas vezes, as travestis, tendo que ir para a rua, se prostituir, porque é o que sobra, é onde ela é valorizada. Então, assim, aí a gente vai lá dizer, olha, elas estão todas lá. Elas não estão lá, nós colocamos lá, nós, sociedade. Então, a gente precisa reverter esse papel. Por que é tão difícil eu entender isso? Que norma foi essa colocada e por que eu não posso quebrar essa norma? Né? Nós somos seres humanos, com todas as nossas diferenças. Tu é loiro, eu sou morena, um é baixo, outro é alto, né? Por que existem essas diversidades que as pessoas não conseguem compreender? Então, é ir desmanchando esses preconceitos, mas a gente vem desmanchando eles não com raiva, com fúria, como a gente tem visto aí até nas redes sociais, mas é uma maneira educada, de uma maneira compenetrada, estudiosa, com pesquisas, e principalmente com respeito. Com respeito principalmente às pessoas que a gente desenvolve essas pesquisas que nos mostram esses dados que sim, são assustadores. Eu fiquei no campo coletando dados durante todo o ano de 2012, que eu fiz etnografia. Nesse ano, dessas 49, 3 morreram. Todas 3 por assassinato. E por causas totalmente injustificadas, né? Então, como que a gente vai conceber isso em pleno século XXI e ano de 2017, continuar a gente assistindo nas notícias que continuam morrendo essas pessoas por intolerância, né? Então, é nós que estamos fora do contexto na questão da intolerância. Nós temos muito a avançar nesse campo ainda, né? Com certeza. O próprio direito a duras penas, ele vem caminhando numa direção talvez um pouco mais iluminada, não relacionada a iluminismo, mas iluminada de novas luzes, né? Sei. Por exemplo, já né, admite o casamento homossexual hoje. Para teres uma ideia, o STF está discutindo a relação entre cônjuge e companheiro, ele está prestes a dizer que não há diferença entre uma coisa e outra. Então, me parece que, assim, numa área muito dura, né? O direito é uma área muito dura, tradicionalmente muito dura. Mas que já avançou, Não, vem avançando. Nós tivemos o primeiro caso, se eu não estou enganada, até porque era uma pessoa que eu conhecia e fazia parte do nosso grupo de trabalho, de extensão,
o primeiro caso de pensão de um casal homossexual foi daqui de Santa Maria. Então, o que na época foi, assim, nossa, um grande avanço, né? Então, é preciso repensar. Então, e mesmo essas ações judiciais que envolvem pedidos de troca de nome, né? São ações que eu lembro que na época, quando isso começou, elas, né, havia uma resistência muito grande a esse tipo de procedimento. Exatamente. E é um hoje detalhe, não, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, uma travesti que quer trocar de nome, ela vai procurar um profissional, advogado. Claro que tem um processo que também é um pouco doloroso da questão do psicólogo, enfim, mas ele acontece e ele se efetiva. E isso muda a qualidade de vida da pessoa. Ela começa a se identificar com aquilo que ela gostaria. Com isso, ela consegue trabalhar mais satisfeita, ela vai ficar mais feliz. Quando a pessoa está mais feliz, o mundo fica menos violento, né? Claro que nós já tivemos muitos avanços na área de saúde, que é, por exemplo, o caso de uma pessoa que é transexual, no caso, não a travesti, mas a transexual que quer trocar de sexo, nós já temos pelo Sistema Único de Saúde em vários lugares. Porto Alegre é um desses exemplos, que as pessoas de Santa Maria são encaminhadas para lá e conseguem esse procedimento. Sim. No entanto, nós ainda não temos o atendimento de profissionais de saúde para as travestis que querem usar o silicone, tomar o seu hormônio, fazer os seus procedimentos corporais, né? E isso é uma questão que a gente está vendo aqui com os cursos da área de saúde também. Sabe quando eu te falava antes na questão da dureza do direito, né? Essa história é bastante interessante, porque não tem hoje como você compreender direito, e aí falo de direito à diversidade também, por óbvio, né? Que é o nosso tema de hoje, sem relacionar com o campo político, tá? Para gente ter uma ideia, assim, o direito ele já foi muito relacionado exclusivamente à figura do indivíduo. Já houve um tempo da história, né, em que o direito se preocupava de forma hipostasiada com a figura do indivíduo. E depois o problema da questão social, a questão social começou a entrar no discurso jurídico e paulatinamente ela foi sendo inserida. E isso acontece ali basicamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas por que eu estou falando nisso? Tu não vê nessa questão da relação entre direito e diversidade a necessidade da gente trabalhar com direitos de ordem coletiva, por exemplo, e talvez aí até com um discurso ou de uma ideologia coletiva, superando essa perspectiva unicamente individual. A gente não está falando aqui do direito do fulano ou do ciclano, né? E sim de uma comunidade de pessoas que talvez tenha aí uma linha, né, em comum relacionada ao problema da diversidade. Não sei se eu dei uma viajada demais aqui no raciocínio que eu fiz, mas como é que tu vê isso? Perfeito. Nós temos um trabalho aqui em Santa Maria desde a década de 90, na questão do empoderamento dessas pessoas, da visibilidade, para que elas busquem os seus direitos no coletivo, porque vai ter outra força, com certeza. Claro. Isso agora... Tem vários grupos aqui em Santa Maria que também nos ajudam a nos fortalecer como grupo e já se percebe um movimento. Por exemplo, Santa Maria é um dos primeiros lugares do interior do estado que já se tem emprego para travesti que use o nome social com carteira assinada. E isso não acontecia antigamente. Isso foi graças a esse movimento, que é um movimento político. É um movimento não só de visibilidade. Quando elas se reúnem, por exemplo, para arrecadar material escolar para crianças daquela comunidade, elas já estão fazendo um movimento político para serem identificadas e quebrar esse estigma de que elas são violentas. Não, elas não se nascem travesti igual a violenta. Não. Elas se tornam, muitas vezes, porque elas toda hora estão levando pedrada. Ninguém gosta disso, sim, né? Então, são questões que a gente vem, aos poucos, tirando esse estigma que é tão pesado em cima dessas pessoas. Claro que eu estou dando o exemplo mais das travestis, que é a linha que eu mais trabalho, mas em qualquer diversidade, seja de raça, seja de gênero, né? As pessoas precisam entender que todos somos humanos. Parece o óbvio que a gente vai dizer, sim, sim, né? Mas é lógico que quando é coletivo, por exemplo, nós mulheres, quando é que a gente alcança alguma coisa? Quando nós temos movimentos mais fortes. E esse movimento também está se organizando cada vez mais em Santa Maria. Nós tivemos agora no dia 8 de março, Dia da Mulher, sim, vários movimentos aqui em Santa Maria, inclusive aqui dentro da Unifra, de caminhadas pela rua, na luta pelos seus direitos. E quando ele vem em bloco, opa, essa pessoa já não está mais sozinha, né? Marta, queria agradecer a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço dizer que é uma satisfação, as portas estão sempre abertas para ti. Muito obrigada, nós agradecemos. Obrigado pela sua audiência, fique conosco, fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Grande abraço e até a próxima!